dia, meus queridos amigos ouvintes da Voz da Cidadania, esse quadro que é transmitido pela Rádio Veneza, pela Rádio Tucupi, pela Rádio Saudade. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a exploração sexual, né? Que está previsto no artigo 218b do Código Penal. O que é, Dr. Franklin? Nós vamos responder sobre o que é a exploração sexual, a pena da exploração sexual, por que o crime de exploração sexual pode ter esse número baixo de registros, qual a reação de uma pesquisa encomendada sobre esse crime e por que a exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Vamos começar com a primeira pergunta. Dr. Franklin, o que é crime de exploração sexual? Bom, o crime de exploração sexual, ele é definido como submeter, induzir ou atrair alguém menor de 18 anos ou com enfermidade ou deficiência mental à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitando, impedindo ou dificultando que a vítima abandone essa situação. Aqui eu tenho a situação famosa que acontece em São Sebastião, em Moaná, em Curralinho, em Oeiras, daqueles barcos que, em troca de alimentos, de dinheiro, as nossas queridas meninas ribeirinhas se prostituem porque são induzidas ou atraídas às vezes pelas próprias famílias. Aquela menor de 18 anos, aquela menor que tem enfermidade ou doença mental, a prostituição, ou seja, ela se prostitui para receber o óleo, para receber alimento, para receber dinheiro, ou qualquer outra forma de exploração sexual. E às vezes os próprios pais facilitam, impedem ou dificultam que a vítima abandone essa situação. Qual é, Dr. Franklin, a pena desse crime? A pena desse crime, ela é de reclusão de 4 a 10 anos. Então você, meu amigo barqueiro, que está explorando sexualmente crianças e adolescentes nesta prática, pode ficar até 10 anos na cadeia. E aí nós já tivemos vários casos de vereadores que foram pegos explorando sexualmente marítimos, barqueiros, etc. Quais essas penas, então? Elas também submetem a quem está realmente explorando ou quem está facilitando a exploração. E essas penas também se aplicam a quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14, na situação descrita. E o proprietário, gerente ou responsável pelo local onde essas práticas ocorrem. Então, se o marítimo, né, o embarcado, ele pratica a relação sexual com a criança, o dono da embarcação responde porque essa exploração está sendo praticada dentro da embarcação. Terceira pergunta, por que o crime de exploração sexual pode ter um número tão baixo de registros nas delegacias, Dr. Franklin? Bom, o baixo número de registros pode ser atribuído à falta de percepção de que adolescentes em situação de exploração sexual são vítimas, o que resulta em menor proteção e denúncia por parte da própria sociedade. Nós admitimos realmente que a sociedade vem denunciando muito pouco esse tipo de prática. Qual, Dr. Franklin, foi a reação da pesquisa encomendada pelo Instituto Liberta sobre a questão da exploração sexual? Infelizmente, a pesquisa revelou que 100% dos entrevistados sabiam que pagar para ter sexo com alguém menor de 18 anos é crime, mas apenas 29% testemunharam ou souberam de que tais crimes foram denunciados, indicando uma grande tolerância com esse crime hediondo, porque a exploração sexual é um crime hediondo, insuscetível de anistia, graça e indulto. Uma quinta pergunta é: por que, Dr. Franklin, a exploração sexual de crianças e adolescentes
é considerada uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização do Trabalho. A exploração sexual é vista como uma das piores formas devido ao seu impacto devastador na formação e desenvolvimento das vítimas. Imagine uma criança ribeirinha que desde cedo está sendo estimulada a ser explorada sexualmente por um marítimo em troca de alimentos, em troca de óleo, em troca de dinheiro. Muitas vezes vêm de contexto de miséria e de violência e são manipuladas devido à situação de vulnerabilidade. Às vezes é o próprio pai, a própria mãe que incentiva essas crianças a praticar esse tipo de conduta. Então nós queríamos fazer um apelo à sociedade boavistense, à sociedade moanaense, à sociedade de Oeiras, de Corralinho, de Breves, de todas essas regiões aí da Ilha do Marajó, para que nós possamos fazer uma grande corrente de combate à exploração sexual. É isso aí, meus amigos. Quero mandar um abraço aos nossos queridos amigos ouvintes aí da Voz da Cidadania, o nosso querido José Rosa Pereira, a Dona Lúcia Pereira, o Aderlei Pereira, a Bárbara Pureza. Alô, alô, meus amigos ouvintes, aquele abraço. E na próxima semana, nós vamos voltar na quinta-feira que vem, às 9 horas da manhã, falando sobre o crime que está previsto no artigo 240, que é a produção, reprodução, direção fotográfica ou filmagem de cena de sexo explícito ou pornográfica de crianças e adolescentes. Mas no próximo programa a gente fala sobre isso. Um grande abraço, a gente fica por aqui.